Olá, sou a professora Juliana, sou formada em balé clássico e em educação física e hoje trago para vocês a aula 4. Abordaremos os temas pliés, tandis, relevés, transferências de peso e combinações diversas. Um elemento muito importante presente na aula 4 são as transferências de peso. Eu gosto de usar a transferência de peso, exercícios com transferência de peso, até como aquecimento da nossa aula, de uma forma mais lúdica, trazendo as crianças para a gente, para aprender esse tema tão importante para a dança clássica. Então a gente pode começar. Sugiro a vocês transferências anterior-posterior, ou seja, de frente para trás, com as transferências laterais, de um lado para o outro, sempre com esse balanceio, que é um movimento prazeroso para a criança e vai trazer o aquecimento necessário para o início de aula. E dentro dessas possibilidades, a gente cria diversas combinações, fazendo pequenos exercícios para o início das aulas. Convido agora a Nicole para fazer junto comigo uma combinação de exercícios de transferência de peso. A gente pode começar então, Nicole, para frente, para trás, para frente, para trás. Várias voltinhas, com os braços soltos, livres, da maneira que a criança quiser, e estabilizar na sexta posição. E começamos com a outra perna, avançando a perna esquerda, frente, frente, trás, frente, trás. Voltinhas livres para o lado esquerdo e estabiliza na sexta posição. Nick, vou pedir para você vir um pouquinho mais para cá, virar de lado para a nossa câmera. É importante que a criança aprenda a transferência de peso, levando mesmo o peso totalmente para frente, a perna de trás fica livre, e totalmente para trás, a perna da frente fica livre, tá? Isso é muito importante nós, professores, observarmos. A mesma coisa na movimentação lateral. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro. Se a criança apresenta alguma dificuldade nesse tipo de movimentação, faça como eu fiz aqui com a Nicole. Ajude a criança conduzindo o movimento para que ela encontre o ponto certo do peso. Ok? Vamos lá? 5, 6, 7, 8 e para frente, para trás, para frente, para trás, voltinhas, braços livres, estabiliza a sexta posição, perna esquerda, frente e trás, frente e trás, voltinhas para a esquerda, estabiliza a sexta posição. Agora a gente pode usar os balanceios laterais com galops, que também é divertido e a gente vai usar também o movimento de braço. Então a gente vai fazer de um lado para o outro, de um lado para o outro, e daqui a gente já impulsiona um galope com o braço circular e estabiliza do outro lado. E repete, de um lado para o outro, de um lado para o outro, um galope com o movimento circular e estabiliza. Ok? Vamos lá, Nicole? A gente pode fazer a preparação, ok? Com uma pontinha ao lado bem tranquila. Nesse momento não é necessário pensar em anterior, em uma colocação muito específica. O movimento tem que ser livre para que essa transferência aconteça da forma mais natural possível. Vamos lá? 7, 8 e balanceia, 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 balanceia e balanceia, 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 balanceia e balanceia, 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 balanceia e estabiliza a sexta posição. E uma variante desse exercício, quando a criança já adquire uma consciência dessa movimentação, é incluir um giro. Vou desafiar a Nicole aqui. Nós vamos fazer de um lado para o outro, um giro
estabilizou. De um lado para o outro, um giro, estabilizou. Ok? Vamos lá? 5, 6, 7, 8. De um lado para o outro, com um giro, parou. De um lado para o outro, com um giro, para aberto. Isso! De um lado para o outro, com um giro, para aberto. De um lado para o outro, um giro e para aberto. Estabilizou. Percebam que todas as combinações são movimentos livres, leves, para que a criança adquira a consciência da transferência de peso da forma mais natural possível. Ok? Vamos falar agora um pouquinho dos pliés. Costumo brincar com os meus alunos que a partir do momento que a gente aprende a fazer plié, é como arroz e feijão na nossa vida. Plié em todas as aulas, arroz e feijão todos os dias. Um ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar sobre os pliés é o posicionamento do quadril. Existe muita atenção de nós professores na aplicação desses exercícios nas crianças. O quadril ele deve estar numa posição neutra, ou seja, ele não pode estar nem projetado, nem projetado demais para frente e nem projetado demais para trás. Portanto, o que a gente chama de posição neutra. Faz um plié nessa posição, onde eu consigo ver um alinhamento dos ossos do quadril com os ossos do tornozelo. Pode alongar. Por isso, para trabalhar essa questão da posição neutra do quadril, eu sempre inicio as aulas de iniciante no centro com pliés em sexta posição. Ok? E já que estamos trabalhando com combinações de batidas tandis e relevés, vamos usar neste exercício os pliés em sexta, os batimãs tandis em pés paralelos e o que a gente chama dentro da metodologia da Royal Academy, que são os rises, que é essa elevação para meia ponta, ok? Então vamos lá, Nick, vou pedir para que você coloque a mão na cintura no primeiro momento, para que a gente tenha uma postura bem estável, ok? Posição neutra de quadril. Teve plié na sexta. E alongou. E 2, alongou. Raiz sobe devagar, desce devagar. Com a direita, alonga a pontinha lá na frente. Coloca o calcanhar flex. Alonga e fechou. E o outro pé lá na frente. Flex, ponta e fechou. Ok? Déplié, alongou, déplié, alongou. Sobe esse elevador. Olha a dica de nomenclatura aí para ajudar as crianças. Desce, desce. Frente, calcanhar, ponta, fechou. Outro pé, frente, calcanhar, ponta, fechou. Temos que ficar muito atentos com essa harmonia do corpo nessa movimentação em pés paralelos. Então, quadril neutro nos pliés. Coloca para mim o tandis levando. Essa linha reta, trabalhando os pés paralelos. Ok?
Coloca o flex para mim. Mantém esse alinhamento na hora do flex. Mantém e mantém para fechar. Ok? A mão na cintura ajuda a estabilizar a postura. A partir do momento que a criança já adquiriu uma consciência de todos esses pontos, a gente pode trabalhar com um pouquinho de braço. Então, a gente pode fazer o braço. O demi-plié, a gente abre o bracinho e volta o braço. Demi-plié, abre o bracinho, volta o braço. E no elevador, braço em primeira forte, estabiliza a postura, descer. Abre o bracinho na segunda e vamos fazer as pontinhas. Frente, calcanhar, ponta, fechou, frente, calcanhar, ponta, fechou, terminou. Depois então de trabalharmos de forma natural as transferências de peso, conscientizar o meu aluno do posicionamento neutro do quadril para os pliés na sexta posição, podemos começar então com um trabalho de rotação externa, o nosso famoso anteóleo. No nível iniciante, procuro trabalhar a primeira posição, a segunda posição e, dependendo da turma, a gente consegue já iniciar uma terceira posição. Terceira aqui com calcanhar, esquece a quinta, terceira, calcanhar com calcanhar, uma quinta falsa, tá bom? Então, vamos fazer agora uma combinação de pliés, tandis e transferências de peso, tá? Vou usar esses três elementos em um único exercício para ser praticado pelas crianças nas aulas. Então, a gente começa na primeira posição, como no exercício anterior. Vamos fazer inicialmente com a mão na cintura, para fortalecer a postura do meu aluno, ok? Então, nós vamos fazer demi-plié 1, alongo, demi-plié 2, alongo, pontinha ao lado, voltou primeira, pontinha ao lado, apoio segunda, demi-plié, esticou, demi-plié, alonga tudo, pontinha, voltou primeira, meia ponta, cresce e desceu. Repetimos para o lado esquerdo. Demi-plié e alongou. Demi-plié e alongou. Pontinha ao lado. Fechou. Aqui está a transferência, ó lá. De uma perna para duas pernas. Demi-plié, alongou. Demi-plié, alongou. Volta o peso. Olha a transferência aqui. Fechou. Subiu na meia ponta e desceu. Trabalhamos com a mão na cintura. Meu aluno está forte, está firme. Vamos começar a usar um pouco de braços. A cada demi-plié, o bracinho abre de forma natural. Abre de forma natural. Mantém o braço. Ponta, fechou. Ponta, segunda. Demi-plié de forma natural. Demi-plié de forma natural, dégagé, voltou e a elevação com a mãozinha na primeira, ok? E vamos lá? Por favor, Nicole, 7, 8, demi-plié e alongou, demi-plié e alongou, tangente ao lado, voltou primeiro, dégagé, apoiou segunda, demi-plié e alongou, demi-plié e alongou, dégagé, voltou primeira, eleva e desce, demi-plié e alongou, demi-plié e alongou, ao lado, fechou primeira, ao lado, apoiou, demi-plié, alonga, demi-plié, alonga, dégagé, voltou primeira, eleva e desce. Gostaria de ressaltar mais uma vez sobre a posição de quadril neutro nos pliés. Vou pedir para a Link virar de lado. Minha mãozinha na cintura, Link.
Vamos fazer os dois jeitos errados, ok? Projeta o quadril para frente do plié. Percebe que a crista ilíaca está apontando para cima. Esse posicionamento é muito comum quando a gente usa o termo para as crianças para prender o bumbum. Evitem esse termo. Alonga. Ou, quando a musculatura das costas ainda não está boa, a criança tende a projetar o quadril para trás. Automaticamente as costas desceram para frente. Percebam que a crista ilíaca está olhando para baixo. A gente também deve corrigir essa posição. Então, sempre o termo para a vida, quadril neutro. Ossinhos olhando para frente e o sacro aqui apontando para o chão e não para frente lá. Reto. Demi-plié e alonga. Ok? Utilizando a terceira posição, já preparando lá na frente, que essa posição vai virar uma quinta, né? Nos níveis mais avançados, nos níveis mais intermediários. Aqui no iniciante a gente inicia esse trabalho nessa, no que a gente chama de terceira posição, ok? Vamos fazer uma combinação de pliés, grandis e transferências de peso, que é o tema da nossa aula de hoje. Mais uma vez, iniciamos com a mão na cintura. E vamos usar 2 demi-pliés na terceira posição. Demi-plié, alongou, demi-plié, alongou. Elevação, desceu. Pontinha à frente, fechou. Pontinha à frente, fechou. Pontinha ao lado, transferência por demi-plié, trocou e fechou o outro pé. Demi-plié e alongou, demi-plié e alongou, elevação, elevação, desceu, desceu, pontinho em frente, fechou, frente, fechou, ao lado, demi-plié, trocou o peso, fechou, ok? Importante a gente observar em todas as posições, mas principalmente na terceira posição, que ela é um grau de dificuldade um pouquinho maior, é o alinhamento dos meus joelhos com os meus dedos. Vem um pouquinho de lado, para o dedo, por favor. Não deixar que a criança projete esse joelho para frente. Buscar esse alinhamento do joelho com os pés. Fazer uma ligação, né? Relacionar joelhos e dedos dos pés. Ok? Se isso aparece na primeira e na segunda posição, na terceira fica muito mais evidente. Às vezes passa despercebido na primeira e na segunda, mas na terceira é mais difícil controlar o trabalho do andeor. Portanto, professores, sempre atentos. Quadril neutro e o alinhamento dos ossos, quadris, joelhos e pés, ok? Vamos lá ao exercício? Prepare. 7, 8, demi-plié e alongou, demi-plié e alongou, elevação e desce devagar, tandinho na frente, fechou, tandinho na frente, fechou, 1, 2, 3, trocou, demi-plié e alongou, demi-plié e alongou, meia ponta, sobe, mantém o andeor, desce crescendo, espichando as costas, frente, fechou,
frente, fechou? Ao lado, demi-plié, transfere o peso, fechou. Obrigada, Nicola. Vamos fazer o mesmo exercício usando os braços, ok? Então vamos lá. Demi-plié, o mesmo braço natural, demi-plié alonga, demi-plié alonga, elevação do braço em primeira. Quando descer o calcanhar, nós já vamos fazer o bracinho de terceira aqui, ó. Oposição. Frente, fechou? Frente, fechou? Ao lado, a gente abre o braço, transfere, ponto e quando fechar, bravão. Demi-plié, alongou, demi-plié, alongou, elevação do braço em primeira, desce e posiciona o braço. Tante devant, fermé, tante devant, fermé, ao lado, transfere, volta, fechou. Ok? Vamos lá? Mesmo exercício agora com coordenação dos braços. 7, 8, demi-plié, alongou, demi-plié, alongou, raiz e desce, prepara o braço, tande, fermé, tande, fermé, respira, transfere o peso, fechou, demi-plié e alongou, demi-plié e alongou, elevação, costas bem fechadas, desce, prepara o braço, frente, fechou, frente, fechou, ao lado, demi-plié, trocou e pra cá. Trazendo um pouquinho agora de uma diferenciação que dentro da metodologia da Royal a gente traz a terminologia raízes para elevação na meia ponta, sem alterar a posição do corpo. Então, por exemplo, na primeira posição, eu vou subir na meia ponta e vou descer, sem usar pliés e sem modificar a posição dos pés. Então, esse movimento a gente chama de raise. Algumas pessoas chamam de elevés, ok? E quando a gente usa o recurso do demi-plié para subir na meia ponta, dentro da metodologia da roda, essa movimentação chama-se relevés. E aí a gente tem uma regrinha básica. Já que estamos falando de pliés, de transferências de peso e dos relevés, é importante lembrar que existe aqui uma mudança no peso do corpo. Então, se eu estou no demi-plié, ao subir na meia ponta com a ação de relevé, os meus dedos vêm para debaixo do meu corpo. Então, eu vou fazer essa ação, ok? Enquanto nos raízes eu vou para a meia ponta e desço no mesmo lugar, nos relevés eu vou trazer o peso para debaixo do meu corpo. E na hora de descer, a gente volta para o mesmo lugar, ok? Isso vai aparecer de forma mais clara quando aprendermos a fazer os relevés em retiré passé, por exemplo, né? Eu saio dessa posição e eu não vou em cima da perna, eu vou trazer o peso para debaixo do meu corpo, ok? Então vamos fazer uma combinação de exercícios de raízes e relevés. No nível iniciante, vamos trabalhar apenas na primeira posição e começar o trabalho de échappés na segunda posição, ok? Vou pedir ajuda da Nicole. Por favor, Nicole. Então, nós vamos fazer com a mão na cintura. 2 raízes. Sobe, desce, sobe, desce, pausa, 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 demi-plié, puxa, relevé e desce, puxa, relevé e desce, pausa, 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 repete, subiu na meia ponta, raiz e desce, sustenta a postura, demi-plié, puxa, relevé, desceu,
pausa, 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 pausa. Ok? Primeiramente a gente vai fazer com a mão na cintura, para que a criança entenda o subir e o trazer, ok? E depois a gente incrementa com posições de braço. Então vamos lá? 7, 8. Raise, desceu, raise, desceu. Espera, 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 espera. Plié, desceu, plié, desceu. Espera, 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 espera. Agora no tempo de espera, nós vamos incluir um vertebral, ok? Então, bravar. Raiz do bravar, desceu, raiz do bravar, desceu o vertebral. Primeira, segunda e bravar. Plié, desceu, relevé, desceu, o vertebral grandão. Para a quinta e termina com a letra V. A gente chama a quinta longínqua, ok? Vamos lá? 7, 8. Raiz 1, desceu. Raiz 2, desceu. Primeira, segunda, respira, brava. Plié, subiu, desceu. Subiu, desceu. Vertebral. Para a quinta, a letra V. E voltou para o bravar. Um ponto que eu considero muito importante em aulas de iniciante é estimular sempre o seu aluno a pensar. Então, uma sequência que parece um pouquinho mais difícil, enche a criança de gás como um desafio para conseguir fazer. Então, nós vamos usar o elemento do échappé relevé, o elemento do retiré passé, porém ainda com o pé no chão, e o pas de bourrée, ok? Uma combinação desafiadora para estimular o nosso aluno a aprender cada vez mais. Então a gente vai começar com a direita na frente, mãos na cintura, lembrando que é uma terceirinha, tá bom? Vão ser 2 échappés relevés. Subiu na meia ponta na segunda, desceu trocando. Na segunda, desceu trocando. Mostra o retiré. Fecha atrás, mostra o retiré. Fecha atrás. Mais 2 échappés. Relevé, trocou. Relevé, trocou, dégagé ao lado, pas de bourrée. Pas de bourrée. Repete para o outro lado. Échappé, trocou. Échappé, trocou. Retiré, equilibra. Retiré, equilibra. E échappé, trocou. Échappé, trocou, dégagé ao lado, pas de bourrée. Aí pode terminar em isso mesmo. Lembrando que aqui a gente também tem um elemento importante em transferência do peso, né? Porque a gente está com os 2 pés no chão na terceira, e a partir do momento que eu tiro uma perna do chão, eu preciso desse equilíbrio e vou automaticamente pensando em transferir o peso de uma perna para a outra. Fizemos aí um combo com todos os temas da aula, ok?